A paz do Senhor, meus irmãos. Como que os irmãos estão? Espero que os irmãos estejam bem, que Deus os abençoe e continue enriquecendo a cada um no nome de Jesus. Estamos aqui em mais uma aula, em mais um trimestre. Hoje iremos falar da aula de número 8, cujo título é Aprendendo com Josué. Estamos aprendendo com esses homens e mulheres de Deus que as Escrituras nos têm relatado. O texto-chave se encontra em Josué capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A síntese, o todo dessa aula, que eu vou ler para os irmãos, diz assim: o líder precisa aprender a confiar em Deus e depender dele para que tenha êxito em sua missão. Josué, sucessor de Moisés, foi um exemplo disso. Junto com a sua família, serviu a Deus com fidelidade e integridade. Irmãos e irmãs, quero dar uma pausa aqui. Estamos vendo a história de vários homens e mulheres de Deus que vêm deixado o seu exemplo, tanto em liderança, tanto em relacionamento com Deus. Para que nós possamos ter vitória em nosso ministério, e quando eu digo vitória, eu não estou falando sobre bens materiais ou um retorno financeiro, mas a felicidade em cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Para que isso aconteça, precisamos estar com Deus, precisamos amá-lo, precisamos andar com ele. E Josué, como os demais, não sai disso. Ele andou com Deus, ele teve intimidade com Deus e vai ser sempre assim. É dessa maneira que Deus usa os seus, é dessa maneira que Deus nos usa, é dessa maneira que Deus nos dá vitória, que nós conseguimos ser bem-sucedidos no nosso ministério, na nossa vocação, nosso propósito. É estarmos com ele. Não tem segredo, sempre será assim, tá? Os objetivos dessa aula, tá? Que tanto eu vou guiar nesse subsídio como os irmãos em cada congregação. Nós iremos falar um pouquinho sobre Josué, apresentar esse personagem, tá? E a sua sucessão da liderança de Moisés, tá? Que foi a aula passada. E nós iremos compreender a importância do líder certo na hora certa, tá? Porque temos que estar sempre na vontade do Senhor. Tem sempre um tempo certo para todas as coisas. Amém, irmãos? A leitura bíblica se encontra em 1 Josué, ou melhor, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 18, eu não irei ler, tá? Já vou entrar na introdução, que eu irei abordar alguns pontos com os irmãos, ok? Irmãos, a primeira coisa que eu quero abordar com os irmãos é Números 27, do versículo 15 ao 18. O que acontece? Moisés, quando estava no final da sua vida, do seu ministério, ele clama a Deus por um sucessor, certo? Não tem como a gente falar de Josué sem falar de Moisés. É uma figura muito importante na vida de Josué. E ele começa a clamar a Deus, ele começa a buscar a presença de Deus para sucedê-lo. Veja que Moisés ele não estava preso em cargo, ele não estava preso no poder, na liderança, mas ele queria o bem-estar do povo, ele queria que o povo chegasse onde Deus queria que o povo chegasse, na terra prometida, em Canaã. Com isso, ele pede a Deus um sucessor, porque o tempo dele estava acabando. E Deus responde Moisés, e a resposta de Deus é Josué. E aí eu já comento aquilo que já foi comentado para refletir. A resposta de Deus para Moisés, na sua sucessão, foi Josué. Ou seja, a sucessão não foi uma resposta de uma amizade, porque nós iremos ver que Josué ele tinha um relacionamento com Moisés, ele tinha uma certa amizade, tá? Moisés investiu no seu ministério. Mas a sucessão não foi uma resposta de uma amizade. Não foi Moisés que apontou o dedo e falou, não, é o Josué. Foi Deus. Foi o próprio Senhor. A resposta da sucessão foi resposta do Senhor. Ou seja, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Se estamos aonde estamos, se estamos cumprindo a vontade de Deus, saiba, e que os nossos jovens, nossos adolescentes têm que saber, foi o Senhor que nos colocou, foi o Senhor que nos levantou. Por mais que estamos cercados de homens e mulheres de Deus, só o Senhor pode nos levantar, só o Senhor pode nos capacitar, só o Senhor pode nos usar. Assim como ele usou a vida de Moisés, ele vai e usou, né, a vida de Josué, ok? Então, Josué é uma resposta de Deus, tá, para a sucessão. E Josué, ele é um complemento do ministério de Moisés, porque veja só, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Ele estende a promessa, fala com Isaac, fala com Jacó. E no tempo de José, Israel fica no Egito, certo? Deus levanta
Moisés para libertar o povo do Egito, para poder dar continuidade à promessa que Deus tinha feito a Abraão. Moisés liberta o povo, Moisés fundamenta as leis, tá? Ele entrega as leis de Deus para o povo. Só que para entrar na terra, né, Deus decide usar Josué. Ou seja, cada um no seu quadrado, podemos dizer assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, trocou a pessoa que estava na frente, mas o Deus, a promessa, o Espírito que movia essas pessoas era o mesmo. Ou seja, o que eu quero deixar aqui para os irmãos, que nós iremos estar sempre debaixo de uma mesma promessa, de um mesmo chamado, de um mesmo Deus. Deus vai nos usar por um período e depois vai usar outra pessoa para dar continuidade. Não aquilo que Deus colocou somente no nosso coração, mas a vontade dele. Ou seja, nós fazemos parte de um todo, de um plano maior, que é o plano de Deus para as nossas vidas. Né? Que é o plano de Deus, agora no contexto de Josué, para o povo hebreu. Ou seja, irmãos, por isso que a gente não pode ficar perdendo tempo com inveja, com vanglória, com ciúme. Você vê que Moisés ele não perde tempo com isso. Ele foi um grande líder, a gente viu na aula passada. Ele simplesmente decide clamar a Deus porque ele sabia que para que o povo continuasse no propósito, que esse era a vontade maior, tinha que ser um líder que tivesse um coração temente a Deus. Então, essa é uma lição que eu quero levantar aqui para que os irmãos possam levantar também em sala de aula. A gente não pode ficar perdendo tempo com essas vanglórias, com as vaidades, com orgulho, porque trocam-se as pessoas, o tempo passa, mas permanece no controle o nosso Deus, o mesmo Espírito, o mesmo propósito continua sendo o mesmo, ok? Outro ponto que eu quero levantar com os irmãos foi a questão do escolhido e do direcionado. Veja aqui, mais uma vez, Josué ele foi escolhido por Deus e ele foi direcionado por ele, tá? E Deus, quando ele chama Josué, e a gente vê no texto da leitura bíblica, ele chega em Josué no capítulo 1, fala assim, olha, Moisés morreu, eu quero que você esteja na frente agora do povo e continue o propósito que eu tenho para o povo, né? Que é levá-los para a terra prometida. Aquilo que eu prometi para os seus antepassados, para os patriarcas. Mas para que você tenha vitória, para que você seja direcionado ao sucesso, que é entrar na terra, você precisa ter alguns requisitos. Quais são os requisitos? Deus fala, olha, estarei com você, assim como estive com Moisés, está valendo a mesma promessa, é o mesmo Deus. Porém, você precisa estar fiel à minha palavra. Deus fala, eu vou ler aqui com os irmãos, o verso 7 de Josué capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, para que nós possamos ter sucesso, para que você, Josué, consiga concluir a sua missão, assim como Moisés concluiu, precisa estar focado em mim, na minha palavra, direcionado. E aqui eu trago um outro adendo. Irmãos, para a nossa juventude ser vitoriosa no Senhor, para que nós sejamos vitoriosos no Senhor, precisamos continuar meditando na palavra de Deus. Saber da palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Josué ele não era qualquer homem. Ele era um homem que acreditava na palavra, conhecia as leis do Senhor e aplicava na sua vida, na sua casa, na sua família. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, ou seja, Josué ele foi escolhido, ele foi direcionado e ele foi direcionado por meio da palavra do Senhor. Ok? Eu encerro aqui a introdução, a gente vai entrar agora no primeiro tópico, tá bom? Que é apresentando Josué. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos da vida e da pessoa desse personagem, tá? Que é Josué. Primeira coisa, a primeira aparição de Josué é na guerra dos hebreus, dos israelitas, contra os amalequitas. Em Êxodo 17, verso 9. A gente vê Moisés subindo no monte, erguendo os braços. Enquanto ele erguia os braços, o povo vencia. Né? O texto diz que quando ele abaixava, o povo perdia. E o texto vai dizer que Josué estava lá embaixo guerreando. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que a gente pode levantar em sala de aula? Que Josué ele não foi erguido do nada. Ele não pegou o cajado do nada. O bastão não foi passado para qualquer um. Ele já tinha um histórico, um contexto de servidão. Josué ele já estava servindo. Antes de nós subirmos em cima dos altares, antes de nós termos a palavra, nós temos que aprender, nós temos que servir. Nós temos que fazer aquilo que às vezes ninguém quer fazer. É dessa forma que as coisas acontecem. Josué estava guerreando, estava colocando sua vida em risco por um propósito maior. Ele sabia dos planos que Deus tinha para Israel, ele sabia que Deus daria vitória para ele. Então, irmãos,
Josué ele não veio do nada. Muitas vezes nossa juventude, ou nós mesmos, nós queremos falar, nós queremos a oportunidade, nós vemos alguns aspectos ao nosso redor errado, nós queremos consertar, mas sendo que nós não fazemos aquilo que é o básico, né? Nós não temos contato com Deus. Deus nunca vai nos colocar em público para poder falar se a gente não conversa com Ele no anonimato. Isso é um fato. Às vezes a gente quer a oportunidade para fazer a diferença, né, na vida das pessoas, na liderança, na frente de alguma coisa, seja o que for, seja na política, seja no trabalho, na vida profissional, acadêmica, na própria igreja, nos departamentos, mas a gente não tem um contato com Deus. Nós não fazemos a diferença na própria casa que a gente mora, né, com os próprios familiares, ou conosco mesmo, né, a gente falou muito, né, a gente vem falado muito sobre liderar a si mesmo, né. Então, Josué ele não veio do nada, ele não veio do anonimato, ele já estava tendo experiências com Deus, tá? Josué, outra experiência, quando Moisés tinha os seus encontros com Deus, em Êxodo 33 vai dizer, tem outras passagens também, ele estava sempre com Moisés. Esse aprendizado, esse discipulado que ele tinha com Moisés, gerou muitos frutos para ele. Ele estava aprendendo a como ser um líder, ele estava aprendendo a ter uma vida espiritual com Deus, uma verdadeira espiritualidade com Deus, tá? E ele desenvolve esse relacionamento com Deus e com Moisés, um relacionamento de confiança, respeito, obediência e compromisso, tá? Josué, ele era compromissado, ele era obediente a Deus, mas também às suas lideranças, olha só. E é algo que nós temos que enfatizar para a nossa juventude. Às vezes, a nossa juventude, eu já vi papos assim, não sei se os irmãos já ouviram isso, não, eu obedeço somente a Deus, eu estou debaixo da obediência só de Deus, eu confio só em Deus, né, eu tenho compromisso só com Deus, mas não é assim, né? Deus instituiu lideranças, ou seja, se nós não formos fiéis à nossa liderança, a um líder de jovem, ao pastor local, será que nós seremos fiéis a Deus? Será que Deus vai poder confiar aquilo que Ele vem preparado para cada um de nós, no individual? Difícil, né? Então, Josué, ele era um homem compromissado, antes mesmo de ser levantado. Outro ponto que eu queria levantar também é sobre o nome de Josué. Em Números 13, né, vai dizer que Moisés muda o nome de Josué. Aquela passagem onde Moisés envia 12 espias para poder olhar a terra antes de guerrear contra os habitantes daquela terra. Josué volta junto com Caleb com uma visão positiva, a gente vai falar um pouco disso. Mas o texto vai dizer que Moisés muda o nome dele. O nome dele era Oséias. Oséias significa salvação. Quando Moisés muda o nome dele, ou seja, Josué, ele está dizendo assim, não é só salvação, mas a salvação vem de alguém, esse alguém é Jeová. Ou seja, Jeová é a salvação. Eu não estou dizendo que o nome Oséias é um nome errado, algo do tipo, não é essa a minha fala. O que eu quero pontuar é que, olha só, Deus já estava permitindo Moisés enxergar algo em Josué. Tanto que quando ele enxerga esse algo, ele decide mudar o nome dele. Ele diz assim, olha, agora você não só vai levar a salvação, você vai levar o Deus da salvação. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer que a gente fique só fazendo ações sociais, pregando o evangelho, simplesmente para nos amostrar. Aquilo que Paulo fala em Filipenses, por própria vanglória. Nada disso. As pessoas têm que ver em nós não a salvação, mas as pessoas têm que ver em nós o Deus da salvação. É isso, porque, irmãos, nós somos falhos, né? A gente não pode entregar a salvação para ninguém, somente Cristo. E nesse nome de Josué eu consigo enxergar isso e eu passo para os irmãos, que os irmãos possam pontuar isso na sala de aula também, ok? E outro ponto que eu queria pontuar nesse tópico 1 é sobre um outro exemplo de Josué, tá? A gente falou um pouquinho sobre o nome dele, sobre antes dele assumir a liderança. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Josué como líder dentro de casa. A gente vê em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5, Paulo falando assim, olha, ele está falando sobre o presbíteros, né, sobre o diácono, ele fala assim, olha, não tem como uma pessoa cuidar da obra de Deus, não tem como uma pessoa cuidar da igreja se ele não governa bem a sua casa, se ele não cuida da sua esposa, se ele não lidera bem os seus filhos. E uma opinião, tá? Um ponto particular meu. Nessa lição, essa é a maior pérola que a gente pode tirar. Porque eu vejo nas escrituras, na história da igreja, nos tempos de hoje, homens e mulheres de Deus tremendos, usados por Deus, pregaram o evangelho, resistiram, mas o histórico familiar não é muito bom. Como pais, como esposos, erraram. E a gente vê
Josué sendo um exemplo dentro da sua casa. Isso é maravilhoso. É isso que eu quero para a minha vida. E nós temos que conscientizar os nossos jovens também. Nós temos que, sim, pregar o evangelho, nós temos que servir na igreja local, nós temos que dar o exemplo lá fora, mas nosso maior exemplo é dentro de casa. Se o nosso jovem não for um futuro esposo decente, uma futura esposa, né, um filho decente, quando eu digo decente, cumprir aquilo que as Escrituras deixou para nós, na obediência do pai, do filho com o pai, no cuidado e o respeito do pai com o filho, na fidelidade, no cuidado, né, do esposo com a esposa, como Cristo com a igreja, e vice-versa. Irmãos, Josué ele era um exemplo disso. E nossa juventude, essa geração precisa também ser despertado para isso. Né? Eu e você precisa disso. Se nós queremos cuidar das coisas de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nós temos que ter um exemplo dentro de casa. Não adianta nada eu vir aqui para os irmãos pregar uma mensagem ou poder trazer um bom subsídio se eu não sou um exemplo dentro da minha casa. Tá? Isso é uma hipocrisia. Nós precisamos mudar isso. Josué é um exemplo disso. Ele era um grande líder, foi um grande líder. A gente vai falar um pouquinho sobre as suas atitudes no tópico 2, mas o maior exemplo é o servir a Deus dele dentro de casa. Porque ele diz no final do seu discurso, em Josué 24:15, ele fala assim, olha, ele está indagando o povo, vocês vão servir a Deus ou não vão? Porque independente de qualquer coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, independente com ou sem Moisés, com ou sem cargo, eu e a minha família iremos servir ao Senhor. Ok? Então, essa é uma lição linda que a gente tira da vida do ministério de Josué, tá? Agora a gente vai entrar no tópico 2, ok? Que é Josué, o líder certo no tempo certo. A gente vai falar um pouquinho das atitudes de Josué e a gente já vai entrar na conclusão. Primeiro ponto que eu quero aqui colocar nesse tópico 2 é Números 27, verso 20. Quando Moisés está falando sobre a sucessão, né? Voltando um pouquinho que eu falei na introdução. Ele está falando um pouquinho sobre, ele está orando, falando com Deus sobre a sucessão. E Deus fala assim, olha, a resposta é Josué. Ele é a pessoa que vai te suceder. Chama ele e entrega aquilo que eu te entreguei em partes para ele, que era a autoridade. Ou seja, mais uma vez a gente vê, não tem como, eu disse para os irmãos, não tem como a gente falar de Josué sem falar de Moisés. A gente vê Moisés investindo na próxima geração. E é isso que nós temos que ter no coração. Eu lidero, junto com a minha esposa, a juventude e os adolescentes do Irene 1. Irmãos, desde o momento que eu assumi, até o dia que eu vou entregar, só Deus sabe, venho tentado erguer, investir em alguém, porque eu sei que no momento certo, Deus vai trocar a liderança. E isso é fundamental, e a gente vai falar um pouquinho disso, e o porquê disso. E por que eu estou falando isso? Irmãos, nós temos que investir na próxima geração. Lembra que eu disse assim, olha, irmãos, não foi Moisés que ergueu Josué, de fato, foi Deus, mas Moisés sempre investiu em Josué. Ele sempre estava investindo nele. Tanto que quando Deus fala para Moisés chamá-lo, ele chama, ele investe Moisés em autoridade através de Deus, e Josué acaba daquele momento em diante tendo autoridade ante o povo. Porque assim, um líder sem autoridade é um líder fracassado. E para que a gente possa liderar, para que a gente possa assumir as responsabilidades, ter sucesso naquilo que Deus nos entregou, nós temos que ter o chamado de Deus, nós temos que ter autoridade. E parte dessa autoridade vem da maneira divina, é Deus nos revestindo. A outra parte, outro ponto que eu quero levantar, é nós, como líderes, conquistar o respeito do povo. E Josué faz isso. A gente vê em Josué capítulo 1, do verso 13 em diante, quando Deus termina de falar com ele chama todos os líderes e fala assim, olha, prepare o povo porque a gente vai tomar Jericó, vamos passar o Jordão e vamos entrar na terra, tá? E Josué, ele dá essa ordenança, e o povo, no verso 18, fala assim, tudo que você falar, a gente vai obedecer sim. E por que você acha, irmão? Agora uma pergunta que eu quero que vocês façam para os jovens de vocês. Por que vocês acham que Josué tinha esse respeito do povo, além da autoridade que Deus deu para ele? Ele conquistou esse respeito também. E com o tempo ele foi conquistando. E como que ele conquistou? Veja que toda vez que Josué ele pegava a tribuna para falar, ele não falava por ele mesmo. Ele colocava a palavra de Deus na frente. E é assim que a gente discipula, é assim que a gente prega, é assim que a gente ensina. Sempre colocando a palavra em primeiro lugar. Ele fala assim, olha, no verso 13, Josué capítulo 1, lembre-se daquilo que Moisés deixou para vocês fazerem. Ou seja, lembre o que está escrito na lei. Então Josué, ele tinha autoridade por meio de Deus, mas ele estava conquistando também, e ele usava isso, ele conquistava por meio da palavra de Deus, tá? Então é dessa forma que um líder é forjado. É por meio do revestimento, é por meio do mover divino, sim,
mas é também no esforço, é em procurar, é dar respeito e receber respeito, é colocar a palavra em primeiro lugar, ok? Outro ponto que eu quero levantar aqui com os irmãos, além dessa conquista de Josué, antes mesmo de começar a conquistar as terras, né, os vizinhos que habitavam aquele local, ele estava conquistando o povo, tá? E é a primeira coisa que um líder tem que fazer, ele tem que conquistar primeiro aqueles que estão ao seu redor. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos cumprir aquilo que Deus deixou, a gente tem que conquistar as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam estar conosco, tá? Outra coisa é que essa tarefa de Josué não foi uma tarefa fácil. Josué, ele venceu dezenas de reis, ele derrubou a muralha de Jericó junto com o povo, ele passou o Jordão. Ou seja, a vida de Josué foi uma guerra. Não foi fácil. Fora que a maior guerra de Josué foi contra o pecado, contra as hostes infernais. Por isso que Deus fala assim, você precisa ser corajoso, mas muito corajoso e forte. Eu sou com você. Porque a luta de Josué não é fácil. Isso eu trago para as nossas vidas. A nossa vida, nosso discipulado, nossa vida espiritual, também não é fácil. A nossa vida, cada área dela, é uma guerra. E nós estamos guerreando, não como Josué na íntegra, com espadas ou escudos. Nós estamos guerreando em oração. Né? Nós estamos guerreando no jejum. Nós estamos guerreando por meio da fé. E cada um de nós somos guerreiros em Cristo. E nós temos que ter a coragem de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Deus é poderoso para nos dar vitória. Nós temos que focar no alvo. É como o Davi, que é a próxima lição. Ele focou em Golias. Ele não ficou focando nas pessoas que estavam ao seu redor. Ele focou em vencer aquilo que tinha que ser vencido. E Deus nos dá capacidade para isso. Segundo Timóteo, em capítulo 1, vai dizer que, no verso 7, que Deus nos dá um espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio e de amor. E esse espírito está em nós, está na nossa juventude. E essa juventude, por ter a palavra de Deus, já venceu o mundo, já venceu o maligno. Então, nós somos vitoriosos em Cristo. Se Cristo venceu, nós iremos vencer com Ele. Nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. Se Josué venceu, nós iremos vencer também, ok? Então é isso que a juventude tem que entender, e nós também, tá? Outra coisa que eu quero pontuar antes de entrar na conclusão, é o que eu falei com os irmãos sobre a questão de troca de liderança. Porque esse é o mesmo Deus, é o mesmo propósito. Não é só a questão da mortalidade, mas é a questão de propósito. Eu vou usar meu exemplo novamente. Tá? Eu e minha esposa liderando o Irene. O líder que a gente sucedeu, ele chegou num certo ponto. Deus colocou no coração dele, falou, olha, vocês vão liderar a juventude até aqui. Daqui em diante é o que está naquilo que eu coloquei no coração do Leonardo que eu quero fazer com a juventude. Até vai chegar um outro ponto que Deus vai levantar outra pessoa. Por quê? Porque Deus faz dessa maneira. Deus gosta de usar as pessoas desse jeito. É assim que Deus trabalha. Por isso que Deus usou Moisés na mansidão, no diálogo. Ele foi conversar com o faraó diversas vezes para libertar o povo. Moisés foi usado dessa maneira, para instruir. Ele foi um grande mestre, um grande profeta. Ele deu leis e mandamentos. Josué não. O que Deus colocou no Josué, por ele ser uma pessoa única, porque nós somos únicos em Deus, ele colocou um espírito guerreiro em Josué. Então, para que a próxima etapa do povo, que não era só a liberdade na questão do pecado, porque Moisés já estava fazendo esse trabalho em fundamentar as leis, o próximo passo era, de fato, conquistar a terra. Para isso, precisava de uma liderança com espírito de guerreiro. Não que Moisés não tivesse coragem, nada disso, nem que Josué não tivesse a capacidade de ensinar o povo, nada disso. Eu estou falando questão de propósito, de tempo e de ser único em Deus. Então, tem os momentos certos, as horas certas de Deus nos levantar. Se nós não fomos levantados ainda para fazer aquilo que Deus prometeu que iríamos fazer nele, tenha paciência, porque na hora certa Deus irá te levantar. E tudo que nós estamos passando é uma escola, é um aprendizado para que a gente possa cumprir de fato aquilo que Deus quer que a gente cumpra, tá? Agora, a conclusão, para a gente finalizar. Primeira coisa, para a gente ressaltar, uma das coisas importantes de aprender, do aprendizado que nós temos nessa aula, na vida, na pessoa de Josué, é a sua fidelidade. Tanto a Deus, tanto a Moisés. Josué era um homem fiel, ele é um homem que vestia a camisa, tá? Mas Josué, ele era um homem que cometia erros também. A gente não pode esquecer disso. Josué não era perfeito, ok? Josué, em capítulo 9, ele faz uma aliança com o povo que não deveria ter feito, tanto que o povo engana ele, tá? E ele não consultou a Deus. Josué, ele tinha o costume de sempre consultar Deus, sempre colocar Deus na frente, mas aquele dia ele errou. Ou seja, isso é bom também para a gente ver que esses homens não são inalcançáveis, são homens. Como diz Tiago capítulo 5,
Verso 17 está falando sobre Elias. Algumas traduções vai dizer que Elias era um homem segundo as nossas paixões também. Ele era humano. Ele era um ser humano, ou seja, não tem nada diferente nesses homens. O que muda nesses homens é que eles amavam a Deus. Eles colocavam o propósito de Deus acima de tudo, a vontade de Deus acima de tudo. Então, não tem diferença entre nós e esses homens. O mesmo Deus que habitou nesses homens habita em nós. Se Deus deu vitória para esses homens, nós iremos vencer. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11. E Hebreus 12 vai dizer assim que a maior testemunha é Cristo. Se ele venceu, nós iremos vencer também. Se ele foi vitorioso até o fim, nós iremos vencer até o fim. Nós iremos ser vitoriosos até o fim. Porque o mesmo Espírito que habitou em Cristo, que habitou nesses homens, habita em nós, tá? Então mesmo ele errando, ele se posicionou até o fim. Era um homem que se posicionou contra o pecado. Ele lutou guerras externas, venceu o mal externo, mas ele lutou contra o mal interno também. Josué era um homem temente a Deus. Provavelmente ele lutou contra o pecado diversas vezes, contra a tentação, e ele prevaleceu por meio da graça de Deus. E para concluir, ele sempre buscou boas influências para sua vida. Ele foi muito influenciado por Moisés. Por que eu volto a dizer sobre a influência? Irmãos e irmãs, e jovens, nós estamos sendo influenciados a todo momento. Agora com a globalização, a questão das redes sociais, os influencers, os coaches, o YouTube, enfim. Sempre tem alguém querendo nos influenciar. Que possamos escolher as influências certas para as nossas vidas. Não tem jeito, a gente vai acabar sendo influenciado por alguém. Então que escolhamos influências certas para as nossas vidas. Pessoas que realmente temem a Deus. Homens e mulheres que temem ao Senhor. Porque aí nós iremos aprender a temê-lo também. Tá bom? Nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que Deus possa falar ao coração de cada um, possa usar cada professor, que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Até mais.